Falou aqui durante muito tempo sobre um fenômeno chamado vacatio legis. A lei nasce com fases e etapas bem definidas que estão aí nessa lei de introdução às normas do direito brasileiro. A primeira fase dela chama-se iniciativa, onde alguém que pode criar e fazer uma lei leva esse projeto até o Poder Legislativo, seja o vereador no âmbito municipal, seja o deputado estadual na Assembleia Legislativa, seja o deputado federal, senador, governador, presidente e demais autoridades legitimadas para ter a iniciativa, e até mesmo a população com número X de assinaturas poderá encaminhar ao Congresso Nacional esta lei. Essa primeira fase é chamada iniciativa. Logo após essa iniciativa, nesse projeto de lei federal, nós vamos ter a fase chamada discussão, que é o momento de debate, para saber que aquele tema, se aquele tema da lei é pertinente, não é inconstitucional, não é ilegal. Ali, nas casas de lei, nós vamos ter um controle de uma comissão jurídica que vai analisar previamente o conteúdo dessa lei para saber se ela é inconstitucional ou ilegal. Superada essa fase de discussão, nós vamos para a seguinte fase de criação da lei, chamada votação ou escrutínio. É a hora de votar a lei, submeter à votação. E nós conhecemos que para votar na lei nós temos critérios de votação chamados quóruns. O quórum pode ser de maioria simples, o quórum pode ser de maioria relativa, o quórum pode ser de maioria qualificada. Todos esses quórums para a votação de determinadas leis estão previstos em regimentos das casas de leis, seja do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara. E as próprias leis federais também definem que tipo de quórum pode ser utilizado, ou seja, critério de votação para determinada lei envolvendo determinada matéria. Nós conhecemos os primeiros quórums mais simples, que são de maioria simples ou relativa. Quando se submete um quórum de maioria simples, nós vamos levar em consideração apenas o número de votantes presentes e levando em consideração os votos brancos e nulos. E qual seria o parâmetro? A metade mais o próximo número inteiro, né? Nós não podemos mais utilizar aquela velha expressão, a metade mais um, porque quem está ali presente é um ser humano que não pode ser rachado ao meio, cortado ao meio. Então é a metade mais o próximo número inteiro. Digamos que para a lei fosse adotado o quórum de maioria relativa. Leva-se como consideração para a votação da lei o número de pessoas efetivamente presentes e não o número efetivo de membros que compõem a casa, e despreza-se o número de votos brancos e nulos. Mas se para a votação da lei fosse adotado o quórum de maioria absoluta, aí sim o parâmetro para se votar essa lei seria ter que conhecer o número efetivo de membros que existem na casa e, a partir disso, ter a metade mais o próximo número inteiro para se deflagrar a votação. Senão, não poderia ser deflagrado por falta de quórum. Por isso, muitas vezes, os senhores ouvem na mídia, na TV, dizendo: olha, a lei tal não foi votada ou iniciada a sua votação por falta de quórum. Aquelas leis que são votadas, a maioria delas no Congresso, elas necessitam de um quórum qualificado, por exemplo, de 1/3, 2/3, 3/5. Lembre, por exemplo, que a nossa Constituição Federal, a lei maior, para ser votada, ela precisa de um quórum qualificado de 3/5 em ambas as casas. Ou seja, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, que nós temos a Câmara Federal e o Senado Federal, em ambas as casas. Isso chama-se uma votação bicameral. Então ela precisa de todo esse critério de quórum. É preciso que ali na casa, por exemplo, na Câmara de Deputados, tenha no mínimo 3/5 dos deputados federais, que são mais de 500, e lá no Senado também tenha mais de 3/5 dos senadores, que são mais de 80. Então, para termos esse quórum, precisa-se empreender um grande esforço para obter esse número suficiente de deputados federais e senadores para votar uma lei que possa alterar a Constituição Federal, é claro, cumprindo o seu quórum. Mas mesmo assim, os senhores analisam que a nossa Constituição Federal, que deveria ser a lei mais estável, nós temos mais de 80 emendas nela. Isso desestabiliza toda a normativa jurídica do país, porque as normas
infraconstitucionais, que estão em plena sintonia com a Constituição Federal, ao sofrerem emendas, a Constituição, ao sofrer emenda, repercute diretamente nas normas infraconstitucionais, que deverão ser alteradas, assim como as doutrinas, e por aí segue. Muito bem, então o quórum é o critério utilizado para votação, escrutínio nessa fase da lei. Superado o quórum de votação, nós vamos para um momento na lei que é a chamada sanção. Então, nós temos que a lei passa por um momento, o projeto de lei federal, que aqui nós não estamos discutindo a lei municipal ou estadual, que ela terá critérios próprios para votação. A nossa discussão aqui é da lei civil, processual civil, penal, processual penal, ou seja, as leis federais. Então, superado a iniciativa, a discussão, a votação, é hora de encontrar uma fase na lei chamada sanção. E essa fase ou etapa da lei sanção, ela é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ou seja, será ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República. E no caso nosso aqui é de exclusividade do presidente da República. Ele é o chefe do Poder Executivo. Essa fase de sanção, portanto, se dará exclusivamente na mão do presidente da República, que poderá sancionar o projeto de lei, ou seja, anuir expressamente ao projeto de lei. Se ele anuir expressamente ao projeto de lei sem fazer nenhum veto, ou seja, o veto de uma linha, parte do dispositivo da lei, logo na sequência ele pratica outra fase da lei chamada, depois da sanção, chama-se promulgação, quando ele declara a lei como boa e autêntica a ser cumprida. Agora observem os nobres acadêmicos, que nesta fase de sanção, eis que o chefe do Poder Executivo, o presidente, possa não se sentir bem com a matéria daquela lei e ele não quer sancionar. Ele silencia-se por determinado prazo. Então, essa sanção pode ser considerada tácita pelo silêncio do chefe do Poder Executivo no prazo que ele tinha para sancioná-la. Outro aspecto que pode ocorrer no período de sanção é que o chefe do Poder Executivo resolva vetar parte da lei ou do projeto de lei, nós estamos ainda num projeto de lei, do conteúdo dessa lei. Por exemplo, ele não se sente satisfeito com determinado artigo, determinado inciso ou a linha. E ele faz, portanto, um veto. E esse veto volta para análise para a Casa Legislativa. A Casa Legislativa pode acolher esse veto ou não. Muito bem, mas digamos que o caminho foi muito tranquilo. Houve a sanção do chefe do Poder Executivo, que anuiu expressamente ao projeto de lei, e logo na sequência o carimbo vem de promulgação da lei, declarando a lei como autêntica e boa a ser cumprida. Observem os senhores que até a sanção, essas fases todas nós tínhamos um projeto de lei. Na promulgação nós já temos efetivamente uma lei. Ou seja, a iniciativa, a discussão, a votação e a sanção são fases que envolvem um projeto de lei. Logo após a etapa chamada promulgação, nós já temos efetivamente uma lei, quando o chefe do Poder Executivo declara a lei como boa e autêntica a ser cumprida. E aí nasce a última fase da lei, que é a publicação, que é hora de trazer notícia, levar notícia dessa lei para toda a população. Essa lei será publicada no Diário Oficial, será publicada nos sítios ou sites, para que o maior número de pessoas tomem conhecimento dessa lei, cumprindo a um princípio que está aí na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o princípio da inexcusabilidade, que ninguém pode alegar o desconhecimento de uma lei para descumpri-la. Ou seja, todos terão conhecimento da lei, que será publicada no Diário Oficial, circular em jornais de ampla circulação, sites, para que ninguém amanhã venha assim, ó, eu cumpri essa lei, descumpri essa lei por não conhecê-la. E essa lei de introdução ao direito brasileiro é muito clara no princípio da inexcusabilidade. Ninguém pode descumprir uma lei alegando desconhecê-la. Pois bem, publicada essa lei, existe um fenômeno chamado vacatio legis, que a gente pronuncia vacatio legis.
Então, é o período que medeia entre a publicação de uma lei e a sua entrada em vigor. Nós dissemos que a lei federal, ela deve garantir um vacatio legis de 45 dias, que é a vigência da lei no território nacional, a vigência da lei no espaço. Mas se esta lei federal trouxer repercussões para o exterior, para contemplar situações envolvidas de brasileiros, dos seus interesses, dos seus negócios lá no exterior, por exemplo, casamento, nascimento de um filho, morte de uma pessoa, sucessão estrangeira, nós teremos que o vacatio legis será de no mínimo 3 meses. Ele poderia ter falado 90 dias, mas ele prefere, o legislador, colocar 3 meses, porque se cair no mês de 28 dias, de 30 dias ou de 31 dias, a ideia é que está resguardado o dobro de 45 dias. Porque nem sempre vai cair no fevereiro, ou no mês de 30 ou 31. Então fica resguardado inicialmente o prazo de 45, e se essa lei tiver repercussão para o exterior, será um vacatio legis de no mínimo 90 dias, não, 3 meses, como está explícito na lei. Mas observem, os senhores, que eu poderia ter vacatio legis bem maior. Eu citei no início da nossa aula que o Código Civil veio com vacatio legis de 1 ano. Ele é de 2002 e só entrou em vigor em 11 de março de 2003. Ou seja, teve um vacatio legis de 1 ano. Isso diz respeito à lei? Pelo contrário, ampliou o prazo para discussão, porque as mudanças foram muito amplas. A alteração que nós tivemos de um Código Civil de 1916 para 2002 foram muitas alterações. Digo mais, o mesmo se deu em relação ao novo Código de Processo Civil, que é de 2015. Ele também teve um vacatio legis de 1 ano. E vocês vão enfrentar no concurso situações diferenciadas. Vocês que são concurseiros, que vão enfrentar daqui a pouco concursos, vocês lembrarão que leis especiais não terão vacatio legis. Nós teremos situações atípicas, como o Brasil está vivendo hoje, que nós teremos leis que entrarão em vigor imediatamente na data de sua publicação, né? Todas essas leis que tiverem esse caráter especial, elas terão vigência imediatamente na data de sua publicação, sem resguardar o vacatio legis. Nós estamos vendo o atual presidente fazer isso, porque são situações atípicas, emergenciais. Então, a legislação chama-se de leis extraordinárias. Essas leis são para resolver situações agora. Toda hora nasce-se um decreto, uma resolução, uma portaria, uma lei, uma medida provisória que não vai dar para esperar 45 dias de vacatio legis e nem tampouco 3 meses para resolver problemas de uma epidemia que está gerando toda essa problemática na saúde pública e na economia brasileira. Então, tudo que está nascendo hoje em termos de legislação não resguarda essas fases e etapas por se tratarem de algo extraordinário, de uma legislação extraordinária. Volto a lembrar aos senhores que a lei municipal e estadual também, essas fases podem ser todas elas diferenciadas, porque a lei municipal e a estadual não precisa resguardar esse vacatio legis de 45 dias e nem tampouco de 3 meses tiverem repercussão para fora. Elas não, elas têm vamos dizer assim, um rito diferenciado. Elas podem entrar em vigor imediatamente na data de suas publicações.